Quem encontrou primeira carta, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Apenas 2 versículos, eu quero pregar aqui rapidinho. Nós oramos aqui, eu tenho certeza que Deus já está falando com você, mas eu preciso deixar esse texto como base para mim e para você. Eu quero falar sobre o poder de pedir e receber de Deus. Você entende que quando você pede, tem um poder para você receber? Sim ou não? Quando eu peço, Deus é capaz de fazer sobre a minha vida. Olha o que esse texto fala. Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. Vamos ler juntos? Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo... Vamos lá, verso 10. Jabes... Foi quase, só estou ouvindo a voz do pastor Nelson. O restante eu acho que não entendeu. Vamos ler de novo? Apenas esses 2 versículos, verso 9, vamos lá. Jabes... Na realidade, se a gente for falar sobre esse homem, a história dele é verdade sobre que ele foi o homem mais ilustre da sua família? Quem conhece a história de Jabes sabe que não é nada disso. E a gente entende que Deus sempre sabe trabalhar e Ele nunca vai te chamar pelo que é o seu passado. Por isso que a gente precisa entender que hoje nós vamos falar sobre uma oração que pode transformar a sua vida. Uma oração pode transformar a sua vida. Essa oração não é longa nem comprida, preste atenção, mas tem um poder incrível, porque foi feita com fé e sinceridade. A diferença é como eu faço a minha oração quando eu sento num banco ou quando eu falo com Deus. Tudo depende de como eu me relaciono com o Senhor. Eu estou falando de uma oração que Jabes faz a Deus, um homem cuja história está registrada em apenas 2 versículos da Bíblia, onde parece pouco, mas esse homem fala algo que marca a sua história e marca a nossa história. O Senhor ainda faz questão de deixar o seu nome registrado. Outros são anônimos, mas esse Deus faz o nome dele ser registrado, porque vai deixar um homem ilustre, justamente para mostrar para nós. Mas esses 2 versículos têm muito a nos ensinar sobre o que podemos mudar na nossa história por meio da oração. Você muitas vezes acha que Deus não é capaz. Irmão, oração não é a última opção. Oração é a primeira opção na nossa vida. Jabes nasceu sobre o enigma, justamente da dor e do sofrimento. Muitas vezes a gente acha que nós nascemos para dar errado. E aonde você olha, esse homem nasceu sobre algo, é tudo errado. A vida desse homem aos olhos nasceu para dar errado, gente. Ele não permitiu que isso definisse o seu futuro. Tudo que aconteceu na história dele não foi para ele olhar e dizer assim, eu nasci para dar errado. A palavra não veio da boca dele dizendo que ele nasceu para dar errado. Ele não foi alguém que liberou palavras sobre a vida dele. Muitas vezes a gente diz assim, a palavra não tem poder? Tem ou não tem? A palavra não tem poder? Sim ou não? Se a palavra tem poder, imagine uma oração. Se a palavra tem poder, imagine o peso de uma oração. Se a sua palavra pode causar um impacto no céu ou no inferno, imagine o que a sua oração pode causar. É por isso que Jabes vai nos alertar sobre tudo isso. Quando você ora, meu irmão, tudo que acontece na sua vida pode mudar. Agora depende daquilo que você entende em Deus, daquilo que o Senhor quer fazer com você. Por isso que a oração de Jabes é um convite para que todos nós que queremos ver Deus agindo poderosamente em nossa vida, vai entender que Deus é capaz de mudar qualquer circunstância.
Muitas vezes a gente olha e diz assim, Deus não vai fazer, Deus não está vendo. Deus pode estar em silêncio, mas que Ele está trabalhando, Ele está. Você olha e diz, não, Deus não está me vendo. Está sim, Deus está te vendo e Ele é capaz de fazer. Apenas 2 versículos, mas que mudou a história ou não mudou? Mudou ou não mudou? Mudou, querido, o significado do nome de Jabes. O nome de Jabes no hebraico significa afligir, causar dor, ou como dores dei à luz. Olha o que a mãe dele vai refletir sobre isso. A mãe dele escolheu em nome justamente para mostrar que a dor dela veio à luz. Ou seja, eu dei esse menino na luz, justamente mostrando que a luz veio com dor. Então muitas vezes a mãe refletiu sobre isso. Lembra que Jacó também entra na tenda? E ele muda ali o nome do filho, no meio de uma situação onde a mulher dele estava morrendo, e a mulher dá o nome para o filho dele, já quase morrendo, e fala, não, esse menino vai chamar, no meio de uma situação difícil, ele entra e diz, não, eu vou mudar o nome. Por isso que pai muda destino do filho. Você precisa entender que o seu pai, o seu Senhor, vai mudar destino da tua vida. O Senhor nunca vai deixar você olhando a situação e pensando que a sua vida vai ficar do mesmo jeito. Deus tem destino para mudar na tua história. Deus sempre vai mudar o destino da tua vida. Você olha e diz assim, está acabado. Deus diz assim, não, eu já escrevi uma nova história para você. Eu já escrevi algo novo para você. O que você pensou é o fim. Deus está dizendo, eu estou chegando com a história nova sobre a tua vida. Por isso que eu e você precisamos entender. Então, querido, imagina carregar um nome assim. Imagina você carregar uma palavra de maldição sobre a tua vida. Desde o nascimento, Jabes já tinha um peso enorme sobre os ombros, se chamado de dor. Qual é o seu nome? Dor. Qual é o seu nome? Sofrimento. Qual é o seu nome? Sacrifício. Qual é o seu nome? Não, o meu nome, irmão, é defraudador. Você gostaria de ser chamado alguém assim? Qual é o seu nome, irmão? Não, o meu nome, eu sou um bandido. Você gostaria de ser chamado assim? Tem nomes que você sabe que o seu próprio nome já vai demonstrar que você é alguém que carrega um sofrimento sobre a sua vida. Olha o nome de algumas pessoas. Qual é o seu nome? Maria das Dores. Qual é o seu nome? Maria do Socorro. Já está dizendo alguns nomes. A gente olha, parece que não tem maldade, mas há situações que acontecem. Lembra uma situação que aconteceu lá em Minas Gerais, em Januária, um camarada que botou fogo lá numa creche, e foi lá e botou fogo na creche. A gente muitas vezes não entende em algumas situações do que tem acontecido no Brasil, alguns ataques, e as pessoas não têm noção. Quando você vai verificar determinadas pessoas, e tem a ver com o nome delas, sobre maldições que elas carregam. Por causa do nome daquelas pessoas, onde você vai observar, e a gente não tem noção, o pai sem perceber, coloca o nome do filho ou da filha, e você diz assim, não pastor, não tem nada a ver. Tem sim, meu querido, porque muitas vezes assiste só por causa do filme, e aquilo que aquela pessoa era no filme se torna sobre a vida daquela pessoa. E a gente sem noção coloca o nome do filho porque a gente acha bonitinho, e aquilo que acontece muitas vezes a gente não tem noção. Por isso, querido, a oração certa no momento certo transforma vidas. A sua oração vai mudar destino. Eu vou liberar de novo, a sua oração certa vai mudar destino. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero liberar sobre a tua vida. A tua palavra que você vai liberar a partir de hoje vai mudar a história da tua vida. Você não vai liberar mais palavras dizendo vai dar ruim, hoje é um dia que eu nasci, eu acordei e vai ser difícil, esta semana vai ser difícil. Não, esse mês não vai ser difícil. Eu quero profetizar, esse mês vai ser um mês que Deus vai colocar tudo em ordem na tua vida. Pode ter algumas coisas que vão começar a ficar assim meio embaralhado, mas quero liberar sobre a tua vida. Deus vai começar a colocar tudo em ordem, vai te dar sabedoria para você ser direcionada em meio a situações onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Muitas vezes somos limitados pelas opiniões das pessoas. Somos ou não somos? As pessoas olham para nós e dizem, coitadinho, olha ele, olha ela, nasceu para sofrer. As pessoas nos limitam, mas Deus vê o coração e não o nome, e nem a aparência, e nem a situação. Quando Deus bateu o olho em mim e você, Deus olhou e disse, nasceu para vencer. Deus olhou para mim e para você e disse, nasceu para vencer. Ei Dani, Deus olhou para você e disse, nasceu para vencer. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, Deus olhou para mim e para você e disse, nasceu para vencer. Sim ou não? Irmão, já nasce no nascimento, você já nasceu para vencer.
Quantos espermatozoides nossos pais liberaram? Você já parou para pensar? Quantos espermatozoides? E só um venceu. Só você, no meio daqueles milhões que foram liberados, correu lá e Deus disse: você vai para a terra, porque eu tenho um propósito contigo, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. O restante ficou para trás, e Deus olhou e disse: você vai lá, e o meu nome vai ser bendito na tua vida. Jabes nasceu em circunstâncias difíceis. Sua mãe disse: com muitas dores o dei à luz. Seu nome significa sequidão, deserto, indicado, sofrimento. Ei, não interessa, irmão, o que falaram. O que interessa é o que Deus determinou sobre a nossa vida. Ele representa todos aqueles que se sentem limitados pelo passado, pelas circunstâncias ou pelo julgamento humano. Muitas vezes a gente olha e acha que nós nascemos para dar errado. Sua palavra pode muito em seu efeito. Imagine uma oração. Irmão, eu nasci aos olhos humanos para dar errado. Quando eu nasci de Minas Gerais, já viu aquele ditado: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E eu brinco: pode vir alguma coisa boa de Montes Claros? Alguém aqui conhece Montes Claros? Olha aí, tem gente que conhece Montes Claros. Eu sou lá de Montes Claros. Deus me tirou de Montes Claros, com 4 anos de idade. Meu pai é alcoólatra, bebeu só 47 anos da vida dele, fumou desde os 12 anos de idade. E quando eu saí de lá, ainda saí com a palavra de maldição, que eu seria bandido. E quem liberou isso? Meu pai. Olha o que eu me tornei: pastor. Servidor público. Hoje eu estou roubando o inferno, resgatando vida e declarando que o céu vai ser povoado. Por que você está olhando para isso e muitas vezes não entende? Porque muitas vezes a gente não entende a palavra que já foi liberada no céu para a nossa vida. Ainda que o homem diga: não, por que o senhor está dizendo sobre teu pai, pastor? Porque ele era um ignorante, ele não sabia, ele queria liberar algo para dizer: não, não vai dar certo, você vai embora daqui, você vai embora com meu filho, e eu quero liberar a palavra de maldição para que você volte, dizendo para minha mãe tinha 18 anos de idade, meu irmão, mas a palavra dele não tinha mais poder do que a palavra do céu que já estava sobre a minha vida. Quando Deus olhou, Deus disse assim: vou levar para Brasília para salvá-lo, para resgatá-lo, para que o meu nome pudesse ser glorificado. Eu já sei o que tem na vida dele, eu vou tirar ele daqui para que o meu nome pudesse ser bendito. Deus me trouxe para Brasília, para quê? Para que aqui Deus pudesse me salvar. Quando eu voltei para lá, que eu cheguei lá, meus primos olhou e disse: você não bebe? Não. Mas você não é mais um dos nossos? Não. Hoje você é o quê? Crente. Crente? É. Você é da igreja? Sim. Aí fui o 1º ano, 2º ano, 3º ano. 3º ano que eu voltei: não, agora eu sou obreiro da igreja. É. 3º ano, sou evangelista. É. Eu voltei: você agora é o quê? Pastor. É doido. Aí comecei a evangelizar a minha família. Daqui a pouco a minha família começou a se converter. Por quê? Porque o plano de salvação, Deus pega aquele que você menos imagina, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. E aí é onde o nome do Senhor possa ser glorificado, querido. Ele representa todos aqueles que se sentem limitados. Qual foi a oração de Jabes mesmo, hein? No verso 10, qual foi a oração dele? Vamos lá, vamos ler juntos. Você precisa grifar, você precisa pegar a sua Bíblia aí, pegar um papel, uma caneta, ou precisa pegar aí, meu irmão, um lápis, pegar: pastor, não gosto de riscar minha Bíblia, mas tem coisas que você tem que riscar, irmão. Eu não sei você, sua Bíblia é santa, a minha também é, mas você tem que riscar, tem umas coisas que a gente tem que riscar. Presta atenção, qual foi o pedido dele? Vamos ler aí, pedido dele: reconhecer que tudo vem de... Jabes clamou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Qual foi a outra coisa? Que a tua mão esteja comigo. Olha só: guarda-me de males e livra-me de... Deus atende ao seu pedido. Quando ele termina de pedir, o que Deus faz? Vai pensar, pede para ele ir para o monte, vai imaginar o que ainda vai acontecer daqui 40 anos. Quando ele termina de pedir, o que acontece?
Deus atende o pedido dele. Deus atende aquele que não se conforma com o que é pequeno. Deus sempre vai atender com aquele que entende que Deus é capaz de responder às suas necessidades. Eu vou repetir, Deus está aqui para atender o seu pedido. Deus sabe aquilo que você precisa, e Ele já tem a resposta de milagre para você. Jabes não pediu a aprovação do mundo, ele pediu a bênção do céu. O que você está aqui? Você está querendo ser aprovado pelo mundo, ou você quer ser aprovado pelo céu? Você está aqui preocupado com que os homens te aplaudam, ou você está aqui, Deus, eu só quero que o Senhor aumente as minhas terras, eu só quero que o Senhor me aprove no céu, eu só quero que o meu nome seja bendito aí, Senhor. Eu não quero que os homens me vejam, eu só quero que meu nome seja bendito aí, diante do Senhor. Eu só quero que o Senhor possa me abençoar e o teu nome seja glorificado na minha vida. Querido, o impossível só pode permanecer sendo impossível até que a sua oração se levante. Quando você entender que você se levantar diante do Senhor, você vai entender que essa oração que você fala com o Senhor, ela vai ser atendida. Então o que eu aprendo aqui? Não deixe o passado definir você. Seu nome indica dor, mas Deus o transformou. Confiança acima de tudo, mesmo sem apoio humano, Jabes confiou no Senhor. Você confia em quem? As palavras que liberaram sobre a tua vida, ou sobre aquilo que Deus já sonhou com você? Ouse sonhar e pedir. Deus quer expandir as suas fronteiras. Pastor, eu acho que não. Sim, meu querido, Deus já quer abrir a tua visão e dizer, ei, você pode. Você pode. Persevere na oração, não desista, mesmo quando ninguém acreditar em você. Você vai entender que Deus é capaz. Deixa eu te falar, pedi às nações por herança. E você vai adquirir ou não? Você tem que adquirir. Agora, muitas vezes a gente tem a mentalidade, deixa eu te falar, o problema do crente é que ele quer as bênçãos e depois ele esquece do Deus que ele tem. Você precisa entender que o que Deus está querendo fazer conosco é para que a gente seja próspero, ou você possa ser abençoado, mas para que você possa dar mais ainda. Não é para você ser próspero para você pisar em alguém, não é para você ser próspero para que você acha que o que você tem vai ser para que você possa ser melhor do que os outros. O problema nosso é que o nosso coração está nas coisas. O problema é que a gente está querendo as coisas, está querendo ser próspero para que a gente possa mostrar para os outros. Não, meu querido, o que Deus está querendo fazer para você é para que você não tenha um coração em nada. Lembra de Pedro? Pedro estava pescando, pescou a noite toda, e o que ele pescou mesmo? Nada, mas no dia que ele foi lá e pescou, e que ele veio com um barco cheio de peixes, que quando ele chegou lá com um barco cheio de peixes, que ele terminou de pescar, Jesus vira para ele e diz, Pedro, deixa tudo aí, me segue. Deixa eu te falar, ele deixou ou não deixou? Por quê? Porque o coração dele não estava nos presentes, o coração dele estava no Senhor. Porque quando você segue a Cristo, o seu coração não fica nas coisas, o seu coração não está nas bênçãos, está no dono da bênção. E quando você entende que você está com Cristo, você não vem para a igreja por causa de uma bênção, você está na igreja porque o dono da bênção está aqui. E você entende que o dono da bênção não vai estar só com você aqui. Daqui a pouco o culto acaba, a igreja fecha as portas, mas o dono da bênção vai contigo para a tua casa. O dono da bênção vai contigo para o teu trabalho amanhã. O dono da bênção vai deitar com você hoje lá na tua cama. O dono da bênção vai seguir com você. E aí você vai entender o que está escrito em Lucas 12, 27. Considerai o lírio dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam, porém o seu pai dá tudo para eles. Amanhã de manhã os pássaros vão acordar. E como é que eles vão acordar? Vão ficar em cima da árvore, cantando e dizendo, o que eu vou comer hoje? Não é isso? Eles vão cantar porque confiam no Deus que eles servem. E por que você vai cantar ou vai ficar triste achando que Deus não é capaz de te sustentar? Você precisa entender, Tiago 5,16, a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Então eu não oro porque eu vou pedir a Deus para Ele ainda fazer. Eu oro porque eu confio que o meu Deus já fez. Quando todos dizem que não há solução, a oração abre o caminho para o impossível. Quando eu oro, eu estou dizendo, eu sei
que o meu Redentor vive. Então eu te pergunto, você tem orado com ousadia, como Jabes, ou você tem orado porque você ainda tem dúvida que o teu Deus pode ou não fazer? Quais cercas você precisa ainda derrubar sobre a tua vida de oração? Não, pastor, eu venho, peço, mas quando eu chego ali que eu duvido, eu ainda fico em dúvida se Deus está comigo ou não. Você tem confiado mais nas pessoas do que em Deus? A oração é uma incerteza para você ou é uma certeza que Deus está com você? Incentive a oração pessoal. Por quê? Peça que cada pessoa reflita. Quando você orar, você tem que olhar para você e dizer assim: eu não oro porque eu acho que Deus vai fazer. Eu oro porque eu estou falando com aquele que tem resposta para mim. Eu estou falando com Deus, tendo a certeza que Ele é Senhor da minha vida. Então não espere ninguém acreditar em você. Acredite e ore, e Deus moverá os céus e a terra em seu favor. Deus não vai ficar esperando você acreditar. Ele vai mover o céu em teu favor. Então eu concluo aqui. Meu irmão, Jabes recebeu tudo o que pediu, porque orou com fé. E o que eu tenho ensinado vocês? Fé para me adquirir bens? Não, fé para me suportar os problemas. Porque quando eu suporto os problemas, tudo que eu estou esperando em Deus vai chegar. Quando eu suporto o que eu estou passando, tudo vai chegar. Então, querido, seja como Jabes. Levante a sua voz, peça com coragem e veja se Deus realmente não vai escrever uma nova história para você. Eu te pergunto, olha o teu passado. Olha para trás. Olha quem era você. E olha hoje quem é você. Deus tem cuidado de você ou não? Deus tem escrito uma nova história ao seu favor, sim ou não? Em meio a todas as suas lutas, Deus tem sido fiel com você, sim ou não? Então, meu querido, levante a sua voz em oração. Oração não é uma opção. Oração é uma determinação na nossa vida. Nós não dobramos o joelho aqui. Tem gente que acha que a gente está dobrando o joelho aqui hoje, porque, pastor, é porque é o dia do clamor. Não, irmão, oração é um remédio que eu preciso tomar todos os dias. O problema é que nós estamos deixando isso escapar da nossa vida. E eu preciso entender que todos os dias eu preciso, como remédio, que alguém que tem diabetes precisa tomar insulina, como alguém que tem problema de hipertensão e precisa tomar, eu também como crente, eu preciso todos os dias da minha vida de oração. Se você não tomar esse remédio todos os dias orando, falando com o teu Deus, ouvindo a voz do Senhor, você não vai ser uma bênção. O que o Senhor disse a Abraão? Abraão, sê tu uma... Ou seja, Abraão, se você não for na minha presença, você não será uma. Então não tem bênção se não for na presença de Deus. Anda na minha presença e se tu uma. Sem presença de Deus não tem bênção. Mas o problema é que a gente quer andar do nosso jeito e ser uma bênção. Aí, querido, Salmo 145, verso 19. O Senhor cumpre o desejo daquele que o temem. Ouve e responde a oração de quem nele confia. Olha o que está escrito, vamos ler juntos? Ele realiza os desejos daquele que o ouve os gritar, pois socorre e os... Mas ele vai ouvir como? Primeiro dos que o temem. Mas na hora de temê-lo, você confia mais em você ou no político ou em quem te indica? Você, em vez de gritar e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é meu Pai, eu sei que o Senhor é o meu socorro, não é o meu trabalho, não é o meu dinheiro, não é a minha força humana, o Senhor é o meu primeiro recurso, o Senhor é o meu marido, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é a minha resposta, e eu sei que contigo eu sou vencedor. Então, como Jabes, eu tenho resposta para a minha vida. E qual era a história de Jabes mesmo, gente? Ele era filho de quem mesmo? A historinha dele é bonita? Oi? Ele é filho de quem? Oi? De quem? Não fala o nome? A historinha dele é bacana?
mas a mãe dele deu ele em meio a dores. E aí era para ele viver a vida em dores. E aí a oração dele foi para quê? Deus mudar a sua. Quantos versículos fala dele? E por que você está escrevendo um livro todo e Deus não mudou a sua história ainda? Se em 2 versículos Deus poderia ter mudado a sua história. Talvez você já está na 4ª edição do seu livro. E talvez no seu livro só tem lamúria. Só tem pesadelo. E Deus está dizendo, até quando essa mulher vai escrever isso, meu Pai? Até quando esse homem vai continuar escrevendo? Só derrota. Porque eu estou aqui para ouvi-lo e mudar a sua história. Se eu sou um Deus que mudou a história de Jabes, eu sou capaz de mudar a história dele. Eu sou capaz de mudar a história dela. E o meu nome vai ser glorificado. E eu encerro aqui dizendo a você, eu já falei para vocês, eu brinco com a minha esposa, que quando ela me chama para assistir filme, já falei isso para vocês, eu não gosto desses filmes, que fala, vamos assistir um filme, eu falo, assistir filme de romance, quando eu chego para assistir um filme de romance, aí eu vou, chega lá, quando é aquele filme de romance, está lá o casal que se apaixona, quando se apaixona, o cara no final vai lá e morre, a mulher fica sozinha. Não é assim? Aí eu olho para ela e falo, meu bem, não dou conta de assistir isso. Porque na hora que é o momento do casal viver feliz, a mulher, o cara morre. Aí eu fico indignado. Irmão, eu fico naquela sensação, aí eles lutam o filme todinho, irmão, vivem aqueles momentos bacanas, então quando chega no final do filme, que é para eles viverem aquele momento de maior alegria, dizer assim, e viveram felizes para sempre, não é? Aí um dos dois vai e morre. Titanic, teve gente que assistiu 20 vezes. Eu fui assistir, o filme demora 5 horas. Quando é no final, o cara morre. Irmão, eu saí indignado. Estou falando eu, cada um tem o seu jeito. Aí, por que você saiu indignado? Porque você assiste o filme e no final o cara morre. Aí eu falei, não, Senhor. Uma vez eu sofrendo, eu falei, Senhor, a minha vida não vai ser assim, não. Passar por todas as lutas. E no final, morrer. Eu ainda quero curtir. Eu ainda quero viver um tempo de gozo na tua presença. Eu ainda quero escrever uma história de amor com a minha família e o nome do Senhor ser glorificado. Eu quero declarar que a sua história, irmão, você não vai passar por luta e depois quando você conquistar e morreu. Não. Eu quero declarar, tu vai ficar curado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero declarar que Deus vai abrir a porta e você ainda vai viver milagre. Eu quero declarar que você vai passar naquele concurso e você ainda vai gozar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar que Deus vai mandar aquela provisão sobre a tua vida. E você vai viver aquelas missões que Deus tem contigo. Eu quero dizer que Deus vai mandar a provisão e Deus vai te levar nas missões que Deus tem sobre a tua vida. Deus vai mandar tudo aqueles recursos que você tem orado. Senhor, faça comigo aquilo que o Senhor tem para comigo. E Deus vai cumprir sobre você, para você viver o que Deus tem sobre a tua história. Irmão, quando chegar lá no fim, aí você vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a... Não guardei a botina não, irmão. Você vai guardar a... irmão, porque senão, irmão, velhinho, morreu a mulher, não, Senhor, morreu o marido, não. Aí o pessoal, meu Deus, esperou até hoje para morrer. É ou não é, Otacílio? Não dá. Irmão, eu tenho certeza que algo novo o Senhor vai fazer, porque Deus está mudando a nossa história hoje, e a nossa oração é que o Senhor hoje nos perdoa pelas palavras que nós liberamos. E a nossa palavra hoje é, Senhor, perdoa as nossas palavras também, porque tem hora que nem nós acreditamos. Nós estamos igual Sara. Lembra de Sara? O Senhor fala que vai dar um milagre. Daqui 1 ano eu vou voltar. E Sara vai estar com o menino no colo. Aí Sara faz o quê? Sorri.
Ai, como é que isso vai acontecer? A velhinha aqui já era, já cessou o costume, o velho aí já está ruim, o velho já não está dando mais conta, a mulher aqui não está dando mais nada. Aí ela, por que sorriu Sara? Alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? O que Deus fala, Deus cumpre. E o que Deus te prometeu, Ele vai fazer na tua vida. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O que Deus te prometeu, Ele vai fazer sobre a tua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar por você. E o que eu quero orar agora? Eu também quero orar para que a gente peça perdão. Perdão como, pastor? Mais uma vez, perdão de novo, pastor. Sim, nós vamos pedir perdão. Senhor, me perdoe pelas palavras que eu já falei, pelas palavras que eu já liberei pelos meus lábios, aonde eu falei que eu não acreditava, que eu falei, Senhor, que não ia dar certo, que eu falei, Senhor, que eu não ia conseguir. Senhor, só a tua mão sobre a minha vida, portas que eu abri na minha vida, que eu disse que eu não iria chegar lá, e eu quero pedir perdão. Eu vou vencer, Senhor, e eu quero fechar portas que eu abri na minha vida, que eu quero declarar, Pai. Jabes mesmo com palavras. Bora orar, bora Wesley, vamos. Nele, né? Só ia ela dar o nome daquele para ele tinha tudo para odiar ela, né? E naturalmente ele não odiou, ele pediu a Deus, né? Pediu a Deus que mudasse a vida dele. Ele não tinha sorte, pelo nome que ele recebeu, ele não tinha sorte. Eu, por exemplo, vivi quase mais de 60 anos, quase 60, sem perdoar meu pai. Ele morreu, depois de 15 anos que ele morreu, eu já era crente, e eu chorava toda noite das minhas orações, para me perdoar meu pai. E eu não conseguia, às vezes eu não conseguia nem pedir a Deus perdão, eu não conseguia, porque ele era um perverso. Ele pegava a gente, ele batia com chicote 4 pernas de rei, ficava os rasgos desse tamanho nas costas da gente. E eu não me esqueci, mas depois que eu entreguei tudo nas mãos de Deus, tem uns 3 ou 4 anos, que aí eu me libertei desse problema, que eu não conseguia prosperar durante esse tempo todo, tá entendendo? Eu fiquei quase 50 anos da minha vida sem prosperar. E ganhava bem, tá, gente? Eu estou falando assim, ganhava muito dinheiro, mas não prosperava. Quantas carteiras de cigarro que fumava? Eu fumava 4. Quantos litros de uísque fumava para o final de semana? Tomava? Uns 3, ou umas 8, 10 caixas de cerveja. Era loucura. Eu não prosperava porque eu não perdoava meu pai. E a Bíblia diz, honrai pai e mãe. Tá? Eu não honrava meu pai. E, na verdade, eu não honrava nem minha mãe, porque eles eram tão ruins que, às vezes, eu via minha mãe batendo nos meus irmãozinhos, aquilo com 3, 4 meses, que ele dava o leite de vaca para as crianças, e as crianças gritando de cólica, e ele batia na bunda da criança assim, sabe? Açoitava as crianças. Mas, gente, a gente precisa entender que nós temos uma natureza. Temos ou não temos? Não é nem eles. A gente precisa perdoar eles. Quando eu falo aqui, gente, a natureza deles, se a gente não cuidar, a gente se torna pior do que eles. Vocês sabiam disso? E é por isso que a gente tem que pedir a natureza de Cristo em nós. E pedir para que Cristo nos domine. Para que senão a gente se torna pior do que eles. Por isso que a gente tem que ir pedindo perdão. Senhor, nos sara. Senhor, nos dê mudança. Que a gente se mude e tenha a natureza do Senhor. Quando a gente, pastor, quando a gente nasce, o pessoal que me desculpe um pouco, mas é interessante. Quando a gente nasce, eu com 7 meses de nascido, pegou fogo,
na minha rede, que eu estava dormindo, quando da minha perna, eu tenho um dedinho embolado assim, o dedinho do lado direito, e eu não morri com 7 meses, tá entendendo? Porque Deus tinha promessa na sua vida. Sim. Então o que acontece? A mamãe dizia que tinha sido São Francisco, fez perna, fez tudo, e a gente ia levar lá para São Francisco. Mas o que acontece é o seguinte, é que Deus tinha promessa na minha vida. Tanto que operei o coração, abri daqui até aqui, tirei o câncer do rim, sou diabetes, fiquei cego do olho por causa do glaucoma. Hoje não tenho mais glaucoma, voltei a enxergar. Tudo Deus fez na minha vida. Eu falo para o pastor, eu não tenho muito para pedir a Deus, porque Ele já me deu tudo e tudo que eu preciso, Deus traz para a minha vida. Né? Então é muito interessante que a gente libera o perdão. Muitas vezes eu falo com as pessoas, quando eu evangelizo, eu digo não, o primeiro passo é você liberar o perdão. Se você não liberar perdão, não adianta você ir para a igreja, não adianta você ficar conversando com Jesus, porque a primeira coisa que nós temos que fazer é liberar o perdão. Senão, olha, o perdão não se libera de boca. É isso aí. Coloque a mão no seu coração. Vocês estão ouvindo, Deus está falando sobre perdão aqui. E eu entendo o seguinte, quando Deus insiste em algo, Deus está falando. Pastor, eu não tenho nada, pastor, eu não carrego nada. Quando você vai mexer lá, irmão, talvez é contra um irmão, contra um parente, contra o seu pai, sua mãe. Aí você está na igreja hoje, aí você fala, não, pastor, tem nada. Tem, irmão. E a gente precisa sondar o nosso coração. Falar, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, se tem algo em mim, me ajuda. Eu preciso, e como foi bem dito aqui, foi bem colocado pelo irmão. Imagina se ele falasse, Deus, leva minha mãe, porque essa mulher me amaldiçoou. Ele falou isso? Não. Senhor, muda a minha sorte. Ou seja, certamente ele deve ter dito, minha mãe não sabe o que está falando. Que ele perdoou ali já a mãe dele. E Deus também vai mudar a nossa sorte aqui hoje. Eu creio nisso. Deus vai mudar a nossa sorte aqui hoje. Deus está mudando a nossa sorte aqui hoje. Então comece também a dizer, Senhor, me perdoe se eu falei qualquer palavra. Senhor, se alguém lançou qualquer palavra contra mim, na minha gestação, no meu tempo de crescimento, no meu tempo de infância, eu quero desfalar, Senhor, eu quero pedir que o Senhor quebre toda situação contrária contra a minha vida. Eu quero declarar que é nesse quarto hoje aqui, da oração que eu quero te buscar e declarar que o Senhor é minha força. Comece a declarar, vamos orar, obreiro Anderson, vamos orar em nome de Jesus. Comece a declarar para o Senhor, comece a dizer para o Senhor que o Senhor é tua força, o Senhor é tua direção, o Senhor é tua resposta. Sim, Espírito Santo, ajude aqueles que aqui estão aqui na frente, aqueles que estão na nave da igreja. Espírito Santo, nós precisamos da tua força, nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Nós fizemos uma oração, Espírito Santo de Deus, de arrependimento neste momento. Nós oramos quando iniciamos, Pai, durante este culto, para nós nos arrependermos. Isso significa que o teu coração está liberado, para que o Espírito Santo de Deus repouse sobre ele, e você possa conseguir fazer o que deve ser feito diante do Senhor. Então agora você tem liberdade para expressar o que precisa ser expresso, para pedir perdão daquilo que precisa ser feito. Então uma hora agora, Espírito Santo, começa a caminhar sobre a vida dos irmãos que aqui estão. Começa a galgar os corações, Espírito Santo. Começa a caminhar sobre a nave desta igreja, sobre a nave deste local. Espírito Santo, começa a visitar a mente e os corações daqueles que aqui estão. Só o Senhor sabe a dor no coração de alguém que não perdoa. Senhor, nós entendemos que o perdão não tem a ver com idade, mas tem a ver com o coração quebrantado e constrito. Só o Senhor sabe o que é perdoar um filho e uma filha. Ele é especialista em entender, em perdoar alguém, porque Ele já te perdoou milhares e milhares de vezes. Milhares e milhares de vezes. Várias vezes você já pediu perdão ao Senhor e Ele te perdoou, e esse é o fato de estarmos aqui nesta noite. Então você tem liberdade a conversar com Ele, a pedir perdão para quem precisa pedir.
porque a força vem dele. Então nós oramos, Espírito Santo, atua sobre a vida dos corações daqueles que aqui estão, gerando força, gerando a força motriz que vem do alto, a força motriz que vem do alto trono da graça, porque nós entendemos o poder da oração agora. E está liberado nesta noite o perdão, porque as janelas e as portas estão abertas para você entrar, para você passar, para abraçar quem precisar ser abraçado, para perdoar quem precisar ser perdoado. Talvez é você que precisa perdoar a si mesmo. Então nós oramos nesta noite: não carregue um jugo que é seu, não carregue um jugo que não é seu agora. Libere agora, Senhor, palavras de amor sobre o coração dos teus filhos. Espírito Santo, que haja um espírito aqui agora de coragem, de ousadia. Libera quem precisa ser liberado, meu irmão. Abre mão do orgulho aí. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Você está no lugar certo, você está na hora certa, você recebeu a palavra certa, você sentou no banco certo nesta noite. Então nós oramos agora: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem repousar sobre aqueles que aqui estão. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, abra as comportas dos céus. Espírito Santo, abra as comportas dos céus e derrama o manifestar da tua glória. E derrama o manifestar da tua glória. Rasga o seu coração para Ele. Mostra as suas dores, as suas feridas para Ele. Deixa as lágrimas passarem sobre os cantos dos seus olhos e descerem em direção ao chão. Vergonha é não perdoar, e é glorioso chorar diante dele. Abra aí o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir. Deixa ele se movimentar dentro do teu ser. Deixa ele se movimentar na tua alma. Deixa ele se movimentar no âmbito do teu ser aí agora. Ei, ele está aqui. Ele está aqui. Alcance-os, Espírito Santo. Alcance-os, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela noite. Obrigado pelo louvor. Obrigado pela vida daqueles que aqui estão. Obrigado pela vida dos pastores que estão orando em continentes diferentes. Obrigado. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pelo derramado teu sangue. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Nós estamos aqui porque o teu sangue passou sobre o nosso corpo e nos limpou e nos lavou. E ele vai lavar você. Ele vai lavar o teu coração quantas vezes necessária for. Tenha entendimento disso. Quantas vezes você se aproximar dele, ele vai te limpar com sangue. Ele vai passar nas tuas feridas. Ele vai passar aonde precisa ser estancado aqui, seja deste altar para você, seja no seu quarto, aonde você se render a ele. Nós te agradecemos, Espírito Santo. 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 Nós pedimos perdão a Deus nesta noite. Nós pedimos perdão a Deus nesta noite pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos familiares. Agora é contigo. Ei, a partir do momento que você procura o mestre para pedir perdão, você já está perdoado. Então perdoe quem precisa de perdão. Sejam tocados agora, noiva de Cristo. E que seja uma noite gloriosa, repleta da misericórdia de Deus. Sejam abraçados pela pessoa do Espírito Santo, em nome de Jesus. Clama pela glória, a glória de Deus. Declare. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não
Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. E sabe o que é melhor, gente? Quando a gente entende isso, Deus muda a nossa geração. Sabia disso? De você em diante, toda a sua geração é mudada. Você acha que de Jabes em diante, o que aconteceu? Foi geração de dores ou de felicidade? Felicidade. Então você entenda que Deus vai fazer a sua geração de ser de felicidade. Em nome de Jesus.